que é uma iniciativa da sociedade civil, suprapartidária, em defesa da democracia, dos valores fundamentais assegurados na Constituição Cidadã e em defesa da vida. Um movimento que se organiza desde 2018. Nesse momento, nós damos início ao webinário Desafios para uma Articulação Nacional no Enfrentamento à Pandemia. O Direito já realizou, ainda esse ano, 3 atos. O nosso 5º ato foi um ato pelo lançamento da campanha da vacinação, a campanha Abrace a Vacina. O 6º ato foi em defesa do auxílio emergencial de R$600. E o nosso 7º e último ato, uma ampla mobilização da sociedade civil pela instalação da CPI da pandemia no Senado Federal. Nas próximas horas, nós vamos aqui debater com os mais destacados especialistas de epidemiologia, de economia, do federalismo, das relações da sociedade, os caminhos para controlar o avanço da Covid-19 no Brasil. O nosso objetivo é oferecer a estados e municípios, assim como aos parlamentos e à sociedade, um diagnóstico da situação atual, as ferramentas disponíveis e os meios articulados para conter a pandemia dentro de uma estratégia única, federativa, com entes agindo coordenadamente. O atual quadro na pandemia é muito grave e tem exigido medidas duras e urgentes. O Brasil hoje lidera o ranking de novas mortes e no acumulado. É a 2ª nação onde a pandemia é mais fatal. Isso revela o alto grau de letalidade da doença, o que obviamente não pode ser atribuído a outros fatores que não a gestão da pandemia, ou melhor dizendo, a omissão, o descaso, o negacionismo que resultou na instalação da CPI no Senado Federal. O Brasil precisa, com máxima urgência, de vacinas, acelerar a vacinação. Em 5 meses de campanha, conseguimos imunizar no esquema completo de 2 doses pouco mais de 10% dos cidadãos brasileiros. Diante disso, outras medidas capazes de mitigar o avanço da doença são necessárias, entre elas a testagem, ainda feita no país pela iniciativa individual das pessoas, sem apoio efetivo do poder público. Precisam os governos estimular a testagem em massa, subsidiada e por meios autônomos. Testes rápidos nas farmácias, nas empresas, nos órgãos públicos, para ao menos frear a mobilidade de assintomáticos. Faz-se necessário criar imediatamente as condições para a implementação do lockdown, pois só ele será capaz de evitar que essa tragédia se intensifique. Nós não podemos seguir nessa sanfona que se arrasta há mais de 14 meses. Urge uma paralisação geral, nacional, de ao menos 3 semanas. Atualmente, as projeções que nós temos são notadamente desfavoráveis, a pandemia se acelera, o distanciamento social vem diminuindo e os aspectos de sazonalidade do inverno interferem na disseminação da Covid. As projeções que serão apresentadas aqui por especialistas, em um cenário sem as devidas medidas, eu diria que são aterrorizantes. Precisamos, portanto, fortalecer o Sistema Único de Saúde, que articula e unifica ações de combate à pandemia. A sociedade precisa pressionar por mais recursos no combate a esse terrível mal. A asfixia financeira do SUS tem forçado prefeituras a investir até 40% de suas receitas na saúde. Por fim, deve-se dar ao cidadão a chance de escapar da infecção e da morte por meio da transferência direta de renda, como esse próprio direito já Fórum pela Democracia se manifestou em ato e em documento enviado ao Congresso Nacional. Os olhos vistos da pandemia têm aumentado a desigualdade social. A inflação acelera e o mais impactante o maior impacto é para o trabalhador. Para o pobre, o IPCA é de 7,7%, enquanto para o rico é de 5%. Na alimentação, a inflação foi de 16% em alta, 57% no arroz, 51% para dar a mínima segurança alimentar. Portanto, estão postos
os desafios, e temos nesse webinário, compostos aqui de mentes e lideranças aqui muito comprometidas, um meio de pensar e apontar os caminhos para o Brasil, superar sem ainda mais traumas que já vivem as 460 mil famílias que perderam seus entes. De pronto, eu gostaria aqui de agradecer a toda a equipe do Direito Já, Fórum pela Democracia, pela realização desse encontro. Dizer que esse nosso webinário ele contará na sua mesa de abertura uma exposição internacional, um primeiro painel após que irá tratar de desafios e soluções para a saúde pública na pandemia, sob a coordenação do Wanderson Oliveira, um segundo painel com o tema Enfrentando os efeitos da pandemia na sociedade, sob coordenação de Murilo Murat, e o terceiro painel, o Pacto Federativo e a articulação necessária para o enfrentamento da pandemia, que será coordenado pelo ministro Nelson Jobim e terá, entre outros, a participação do governador Wellington Dias. No encerramento do seminário, caberá ao governador Camilo Santana. Toda a produção desse webinário ela será documentada em um caderno a ser produzido sob coordenação do Reale Palazzo Martini e oferecida como nossa efetiva contribuição aos governantes da sociedade brasileira. Mas, mais do que isso, diante da gravidade e da urgência que se impõe diante de todos nós, o Direito já está convocando para o dia 14 de junho, convidando os especialistas, governantes, gestores e parlamentares que aqui se fazem presente, para uma reunião de trabalho, né? Então, esse webinário tem, portanto, o objetivo de apontar soluções, especialmente encaminhamentos para promovermos uma interlocução, uma governança necessária para salvar tantas vidas quanto forem possíveis. Os convidados que participam aqui desse webinário e formam aí um rico mosaico, e para que todos possam participar, nós construímos um modelo de 5 minutos de fala para cada um, combinamos com todos que se cumpra rigorosamente isso. Caso se complete os 5 minutos, a nossa moderação dará mais algum tempo para concluir, que não pode se exceder a 1 minuto, e passado esse 1 minuto de fala, o tempo será cortado para que a gente possa prosseguir. Portanto, pedimos a todos que falem em 5 minutos. Eu queria, de pronto, convidar vocês para nos seguirem nas redes sociais. Nós estamos aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, como Direito Já, Fórum pela Democracia. Portanto, que tenhamos aí um rico e produtivo webinário. Vamos dar início aqui com a participação do ministro Luiz Henrique Mandetta. Boa tarde, ministro. O som, ministro. Ele estava dando aqui que você tinha que liberar por aí. Ministro, eu queria agradecer, porque o senhor, além de estar participando, nos ajudou a pensar e a formatar esse seminário, esse webinário. Então, muito obrigado pela contribuição. Eu que agradeço. Eu acho que a participação do Direito Já está fazendo a diferença em vários momentos já dessa discussão, de um país e de um mundo, de um planeta Terra, cuja humanidade, no meio do caminho, se encontrou com aquela pedra que Drummond sempre disse que haveria no meio do caminho. Eu cumprimento aqui todos os nomes brilhantes, passei rapidamente pelos nomes, mas vi aqui o ministro Nelson Jobim, vi o ministro Temporão, vi o Wanderson Kleber de Oliveira e vi outros, mas em nome de todo mundo que está participando e de todos os internautas que acompanham, eu cumprimento pela iniciativa. Essa pedra no meio do caminho, ela desafiou o ser humano num dos princípios mais elementares, a luta da vida contra a morte. Na história das epidemias, a gente já viu isso ocorrer, com as pessoas se socorrendo a poções milagrosas, já vimos as pessoas se socorrerem da religião, a famosa cruz de São Marcelo, na epidemia de Milão, e fomos vindo de alguma maneira apelando para que uma solução rápida, indolor, pudesse fazer como um passe de mágica que essa doença desaparecesse. Mas, no meio do caminho,
havia uma pedra no meio do caminho. E essa pedra desafiou os líderes. Alguns líderes bateram com a cara contra a pedra, outros resolveram contornar a pedra, outros pular a pedra, e alguns simplesmente ficaram parados, negando a existência da pedra. Infelizmente, o nosso país tomou esse rumo. Por mais que vozes técnicas, vozes da ciência tivessem se levantado, tivessem orientado, o nosso país, através do presidente, resolveu negar, dizer que essa pedra seria muito facilmente superada, com frases terríveis que já marcam a história desta pandemia no país, e nosso líder é um dos que pior lidou com essa pandemia. Mas o fato é que isso não vai mudar. Quando a questão de 3 meses, 4 meses atrás, houve uma tentativa de se fazer um pacto que envolveria o Congresso, o Supremo, naquele momento eu sugeri a eles que se fizesse um pacto pela vida, com 3 pilares. Um pilar que fosse o pilar da ciência, da saúde, onde as providências seriam tomadas, as antecipações, as medidas pactuadas em uma só voz. Um segundo pilar do Pacto Federativo, já que a quebra do Pacto Federativo, principalmente na saúde, no SUS, quando a União sai da nossa tripartite e começa a fazer o não ministério, isso causa um profundo problema com comandos fragmentados e a União apontando o dedo contra os governadores e os prefeitos. É preciso se restabelecer esse pacto, inclusive com a presença do judiciário. E um terceiro pilar, que seria o pilar econômico e social, porque para se tomar as medidas, elas são duras, o nosso país tem desigualdades profundas, tem problemas estruturais que remontam a séculos, os quais nós estamos pagando o preço agora. Nós temos uma pandemia agora novamente em expansão, o Brasil é um grande covidário, nós hoje assistimos que o Brasil vai sediar a Cova América, num total cinismo em relação ao que está acontecendo. Nós devemos aumentar ainda mais esse quadro, a vacinação vem lenta, demoramos a organizar a estrutura de vacinas e temos o pós-pandemia, onde a crise da educação vai marcar toda essa geração, a crise social, emprego, desemprego, fome, já é uma realidade no país, com pessoas chegando aos consultórios com sintomas de fome. Nós teremos crises em todas as nossas áreas de relações internacionais, pela maneira desastrosa que estamos passando. Então, esse seminário, esse webinário, ele serve exatamente para se refletir como chegamos até aqui, se há alguma perspectiva de se alterar essa marcha fúnebre e quais seriam as forças, de onde tirar as forças, os princípios, os propósitos que vão fazer que a gente consiga superar as sequelas inúmeras, principalmente sociais, dessa pandemia. Nós devemos ter, no século XXI, se o Eric Hobsbawm fosse escrever o breve século XXI, igual escreveu o século XX, onde ele começa na Primeira Guerra Mundial, passa pela quebra da Bolsa e termina com o homem chegando à Lua, o século XXI tem o seu ponto fulcral, o seu início, o seu marco em todos os indicadores da humanidade, exatamente na pandemia de 2020. E é com esse quadro que a gente vai querer escrever a nossa história para o século XXI. Agradeço muito o convite, vamos ficar atentos, boas cabeças, boa discussão, boas propostas e parabéns ao Direito Já. Estamos aqui para ajudar. Muito obrigado, ministro. Foi muito importante tê-lo conosco aqui na construção desse webinário. E agora convidamos o ex-ministro da Saúde e deputado federal pelo PT de São Paulo, Alexandre Padilha. Olá, amigas e amigos dos Direitos Já. Queria dar um grande abraço a quem mobilizou este ato, a quem está desde o começo nessa articulação.
e saudar profundamente aqueles que participam a partir de hoje nesse grande movimento que busca envolver vários segmentos da nossa sociedade para defender a democracia, defender a nossa plataforma de direitos escritas na nossa Constituição a partir do processo de redemocratização em 1988 e defender a vida diante de um projeto de morte que o Brasil vai vivendo na sua maior tragédia humana na sua história. Eu diria que nós temos um conjunto de desafios para o enfrentamento da pandemia. Olá, amigas e amigos dos Direitos Já. Queria dar um grande abraço a quem mobilizou este ato, a quem está desde o começo nessa articulação e saudar profundamente aqueles que participam a partir de hoje nesse grande movimento que busca envolver vários segmentos da nossa sociedade para defender a democracia, defender a nossa plataforma de direitos escritas na nossa Constituição a partir do processo de redemocratização em 1988 e defender a vida diante de um projeto de morte que o Brasil vai vivendo na sua maior tragédia humana na sua história. Eu diria que nós temos um conjunto de desafios para o enfrentamento da pandemia, mas eu queria focar em 3 grandes desafios. O primeiro desafio é o desafio da coordenação da ação no Brasil. Os países do mundo que mais salvaram vidas e se recuperam, se preparam para iniciar um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento econômico foram aqueles países que construíram uma resposta coordenada, aonde o chefe de governo nacional, o chefe de Estado, lidera essa resposta, mas de forma coordenada, concertada, com um conjunto de governos regionais e locais, um conjunto de segmentos da sociedade, os atores sociais, atores econômicos. Nós precisamos urgentemente instituir uma coordenação nacional do enfrentamento à pandemia. E, infelizmente, eu não acredito que o atual presidente da República tenha qualquer condição ou qualquer disposição de estabelecer essa coordenação, essa ação coordenada, e já deu várias demonstrações disso. O atual presidente da República, infelizmente, opera no conflito, na destruição, não no consenso e na construção. Essa coordenação da resposta nacional tem componentes na articulação nacional, mas tem um papel fundamental na articulação e na cooperação internacional. A pandemia é um fenômeno global. Nenhum país sozinho superará a pandemia. Respostas globais são fundamentais para a superação. Uma das questões é uma grande articulação global para garantir o acesso imediato às vacinas às populações do mundo. É surpreendente, mas muito positivo, o fato dos Estados Unidos, da China, de países que historicamente não colocavam o tema do acesso aos medicamentos e vacinas no centro das suas proposições, dos seus posicionamentos em fóruns internacionais, passarem a defender nesse momento a suspensão do monopólio das patentes para garantirmos o acesso às vacinas em todo o mundo. O segundo grande desafio é aproveitar mais o potencial que é o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Uma das questões decisivas em aproveitar mais o potencial do SUS é fortalecer o que nós chamamos da atenção primária em saúde. Aquelas equipes de saúde da família, que foram reforçadas na época pelo Mais Médicos, quando eu fui ministro, que tem a tradição de levantar e carregar o nosso Programa Nacional de Vacinação, fazer a busca ativa no território, isso é fundamental para reduzir a gravidade da Covid-19, salvar vidas nesse momento, identificar precocemente as populações vulneráveis, cuidar precocemente naquilo que a ciência determina como alternativas para o cuidado nesse momento, mas também para enfrentarmos
a grande avalanche de problemas de saúde que já chegam no SUS hoje, que ampliarão no pós-pandemia, que são os problemas de saúde represados. Quantas pessoas que tiveram que adiar seus exames de doenças cardíacas, pulmonares, do câncer, mulheres que não puderam fazer seu exame preventivo, o problema da saúde mental, tudo isso está misturado hoje e exige mais força para quem está ali no território, no bairro, na área mais vulnerável, as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde precisam estar protegidos, recebendo orientação técnica do que podem fazer nesse momento para que a gente possa cuidar dessa população. E isso só é possível com uma grande articulação entre o governo federal, estadual e municipal. E o terceiro desafio é aumentar a capacidade nacional, aqui no Brasil, seja com capital nacional, com capital internacional, de produzirmos tecnologia, produtos, vacinas. O Brasil pode acelerar a sua capacidade de produção de vacinas no Brasil. O Brasil precisa, deve acelerar a sua capacidade de produção de equipamentos, respiradores, toda a cadeia do oxigênio, os insumos para o enfrentamento da Covid-19, os novos medicamentos que passam a surgir agora com medicamentos possíveis de uso nos casos graves, ampliar nossa capacidade de produção, de insumos básicos que têm sido escassos nesse momento da pandemia, como uma forma não só de salvar vidas, mas de criar empregos, ampliar a atividade econômica no país e preparar o Brasil para o processo de superação da pandemia. Tudo isso só é possível com mais democracia. Nós temos uma grande responsabilidade de nos articularmos e estarmos juntos para defender a democracia do país, defender a vida, defender o SUS, o nosso sistema único, universal, público de saúde do nosso país. Um grande abraço, direitos já. Obrigado, ministro Alexandre Padilha. Eu vou tomar licença aqui de alterar aqui a ordem de chamada para trazer, até por uma questão de agenda, o nosso senador Randolfo Rodrigues, senador pela Rede, vice-presidente da CPI da Covid-19 no Senado. Nossos cumprimentos pelo brilhante e tão fundamental trabalho que vem desempenhando na CPI, senador. Fernando, muitíssimo obrigado. Quero agradecer em dobro a compreensão sua dos colegas que participam desse webinário, por antecipar nossa fala, por uma circunstância. Eu estou exatamente em deslocamento, daqui a pouco tem também uma reunião máximo de tempo que for possível, central, por dois eventos dessa natureza. O primeiro deles, a manutenção da unidade daqueles do campo democrático que defende a ciência, que defende a vida neste momento. O segundo, o acúmulo deste webinário que pode ter, inclusive, para o principal frente que nós temos nesse instante de confronto, não somente com a pandemia, mas de confronto com a política de morte implementada pelo governo de Jair Bolsonaro. Veja, meus caros colegas e Fernando, me orgulha muito participar do Direito Já, por ter se constituído nesse fórum de junção de diferentes que, nesse momento dramático da vida nacional, consideram necessário apoiar a ciência, apoiar as medidas para salvar vidas no Brasil. A luta no Brasil, sobretudo nesses instantes, se tornou uma luta de vida ou de morte. Nós temos um país formidável e nós temos um sistema de saúde que foi a grande conquista de todos os brasileiros na Constituição de 1988. Esse Sistema Único de Saúde, com seu Plano Nacional de Imunizações, em épocas passadas, conseguiu, em 4 meses, vacinar mais de 80 milhões de brasileiros contra H1N1. Ou seja, nós, e pelo que já averiguamos, inclusive na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, tínhamos tudo para sermos referência mundial de vacinação. Tínhamos tudo para ser um dos primeiros países do mundo a vacinar.
Aliás, na CPI já ficou comprovado que com as ofertas do consórcio internacional COVAX Facility, da Pfizer e da Coronavac, através do Instituto Butantan, nós poderíamos já em dezembro ter vacinado brasileiros. E com isso, temos salvo a vida de 80 mil brasileiros. Portanto, essa aliança aqui que nós estamos construindo é, sobretudo, uma aliança pela vida, contra a política de morte que está em curso. Revelação maior, foi dito ainda há pouco pelo meu colega Mandetta, a revelação maior dessa política de morte é a decisão do governo brasileiro, que em meia hora respondeu um e-mail da Conmebol sobre realização da Copa América de futebol no Brasil, em meio aos riscos de terceira onda da pandemia. Veja, a mesma celeridade que o governo brasileiro teve para, em meia hora, responder um e-mail, ele não teve para responder 41 e-mails da Pfizer. Aliás, se nós já tivéssemos vacinados mais brasileiros, quem sabe não só poderíamos ter a Copa América, mas a essa altura ter até a presença de torcidas nos estádios. A obsessão deste governo é pela morte, é por uma estratégia absurda de imunidade de rebanho, de contaminação a todos, custe quantas vidas de brasileiros tiver que custar. Por isso que a Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual, com muita honra, eu faço parte, e da qual eu quero agradecer a este coletivo. Se nós temos hoje uma CPI no Congresso Nacional que investiga as omissões, os descasos do governo, se deve à mobilização, sobretudo, da sociedade brasileira. E uma das primeiras e mais protagonistas mobilizações que ocorreram foi organizada pelo Direito Já. Foi uma das primeiras manifestações pela instalação da CPI. Nós temos a CPI e ela se reveste de enorme importância, porque ela é a instituição, é a instância institucional que funcionou quando todas as outras que deveriam ter a obrigação de fazer não atuaram. Quando o Procurador-Geral da República se omitiu diante do agravamento da pandemia, diante do fato de que o Brasil passou a ser o país que mais mata por Covid-19 do planeta, segundo estudos da Universidade Johns Hopkins, o Congresso Nacional, o Senado Federal, conseguiu a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, a qual tem sido diariamente atacada pelas redes bolsonaristas, pela rede do ódio, e tem tido a obstrução diária de uma bancada governista. A essa comissão, ela não será panaceia, mas ela, concretamente, não pode terminar nem em pizza, nem em cloroquina. Ela tem que terminar ela tem que concluir para responder à principal pergunta que aflige hoje milhões de brasileiros. Quem são os responsáveis por mais de 450 mil brasileiros mortos? Então, minha saudação a este webinário e a todas as iniciativas de enfrentamento à política de morte do governo de Jair Bolsonaro. Muito obrigado, senador Randolph. E mais que agradecer o reconhecimento que o senhor prestou aqui, agradecer a toda a contribuição que tem nos dado desde o início do nosso movimento, do nosso Fórum pela Democracia, na construção desse amplo campo de diálogo. Obrigado, senador. Eu que agradeço, a honra é toda minha, integrar o Direito Já. Obrigado. E agora nós vamos ouvir o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Boa tarde, Temporão. Boa tarde, Fernando. Eu quero cumprimentar meus companheiros aqui de abertura, todos que vão contribuir para esse importante evento, cumprimentar todos que nos assistem. Muito honrado com esse convite para participar aqui. Bom, qual era a expectativa em relação ao desempenho do Brasil no início da pandemia no ano passado? É interessante observar que um estudo feito em novembro de 2019 por uma série de entidades não governamentais colocava o Brasil em relação a uma hipotética emergência sanitária global que acontecesse no futuro, colocava o Brasil no 22º lugar, o melhor posicionamento no contexto latino-americano. A existência do SUS, o sistema capilarizado, que ampliou muito a cobertura, o acesso, implementou vários programas, né? A participação e a presença brasileira na saúde global, o Brasil foi líder da saúde global, a presença brasileira na cooperação Sul-Sul, né? Na África Portuguesa. Todo esse contexto projetava uma visão, digamos assim, positiva, né?
mesmo com as dificuldades da emenda 95, do financiamento e de questões da desigualdade estrutural, etc., etc. Né? O início do enfrentamento com os ministros Mandetta e Taishi honraram essa expectativa. Né? Nós estávamos caminhando, aliados à ciência, estávamos caminhando no bom caminho de enfrentar uma situação tão complexa e tão grave. Mas, infelizmente, o resultado foi exatamente o contrário. O Brasil hoje é considerado talvez o pior país do mundo, no ranking entre 100 países, o de pior desempenho. Né? Nós erramos na questão federativa, isso já foi dito aqui, né? O SUS é construído cotidianamente entre União, Estados e municípios, a União se omitiu, saiu fora. Segundo, nunca tivemos uma política de comunicação transparente, voltada e dedicada a mobilizar, organizar, educar, informar. Pelo contrário, tivemos uma política de deseducação permanente liderada pelo presidente da República, que se dedicou cotidianamente, desde abril do ano passado, a desmobilizar, a alienar, a colocar a população em risco. Além disso, nos afastamos da ciência, demos as costas para a ciência e para a saúde pública. Né? Um país com uma desigualdade estrutural jamais conseguiria enfrentar uma situação como essa em uma política intersetorial. Economia, saúde, assistência social, segurança alimentar, transporte público, tudo isso deveria ter sido pensado e organizado de maneira conjunta e articulada. E erramos onde não podíamos ter errado, nas vacinas. Né? Cometemos 4 erros gravíssimos. Né? No início, o PNI deveria ter sentado com Butantan e Fiocruz e organizado a estratégia brasileira de produção de vacinas. E o que aconteceu? O presidente atacou permanentemente o tempo todo o Butantan. Segundo, recusamos ofertas de vacinas, a CPI já vem demonstrando isso. Terceiro, permitimos que vários desses produtores multinacionais utilizassem a população brasileira para fazer estudos fase 3 e não colocamos nenhuma contrapartida, nenhuma exigência de acesso diferenciado em termos de volume de doses e preços. E entramos tardiamente no mecanismo COVAX. Né? E quando entramos, optamos pelo percentual menor. O PNI, que tem uma capacidade fácil de vacinar 30, 40, 50 milhões de pessoas por mês, está vacinando uma média pífia nos últimos 5 meses de cerca de 500 mil pessoas por dia. Nós temos até o momento apenas 10% da população totalmente protegida com 2 doses. Ou seja, esse conjunto de eventos que não caracterizam omissão, não caracterizam incompetência, mas caracterizam um projeto deliberado, é o que nos trouxe a essa situação. Eu espero e tenho certeza que essa brilhante agenda que vocês construíram para esta tarde, noite aqui, no Direito Já, vai jogar mais luz sobre essa situação e vai nos permitir estarmos mais fortes para enfrentar o descalabro, para enfrentar e para defender a vida. Obrigado pela oportunidade, um abraço para todos. Muito obrigado, ministro José Gomes Temporão. E agora teremos conosco aqui a senadora pelo MDB do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. Boa tarde a todos. Permitam, em nome do Fernando Guimarães, nosso coordenador dos Direitos Já, comentar todas as autoridades, os nossos convidados palestrantes e aqueles que nos brindam com a sua presença virtual nesse webinário tão importante. Estamos vivendo talvez um dos momentos mais graves da nossa história, com uma pandemia sanitária que atingiu o Brasil, trazendo consequências nefastas na área econômica, na área social, na área educacional. Como se não bastasse toda a gravidade que o coronavírus nos impõe, ele veio num momento muito delicado da nossa história. Ele veio tendo o Brasil um governo negacionista, que nega tudo, que nega a ciência, que nega a medicina, que nega, portanto, a própria vida, e tão grave quanto isso, que ameaça a todo momento as nossas instituições democráticas, colocando em xeque a nossa própria democracia. Diante disso, cabe à sociedade civil organizada, junto com a classe política, buscar alternativas.
Acredito que esse seja o grande objetivo desse webinário, né? O desafio nacional que a pandemia nos impõe de buscar alternativas não com o governo, mas apesar do governo, de que forma, junto com o Congresso Nacional, a sociedade civil, através de pensadores, articuladores, cientistas políticos, pessoas que trazem a chama do conhecimento, mas também da prática e da vontade de servir ao Brasil, como podemos, unidos, sair desta crise. Há um novo paradigma nos impondo ações diferentes. Hoje a pandemia trouxe à luz a grande desigualdade social que existe no Brasil. Não que não soubéssemos da existência dos chamados invisíveis miseráveis. Simplesmente a política se faz, por muito tempo se fez e se faz cega diante dessas pessoas. A pandemia simplesmente agravou toda essa situação. No Congresso Nacional, a CPI tem procurado fazer a sua parte. Não só investigando o passado, mas como um grande instrumento de pressão, fazendo com que o governo faça minimamente ações proativas, campanhas de publicidade, busca de alternativas de medicamentos, agora ainda que tardiamente buscando vacinas no mundo e buscando agora testagem em massa, mas ainda é muito insuficiente. Daí a importância desse evento. Aqui, da minha parte, sou toda ouvidos e apenas aqui mais uma aprendiz, que possamos, através desse evento, buscar efetivamente ações e alternativas, que tenhamos todos um bom evento e, repito, para finalizar, que nós possamos sempre ter em mente que a saída está nas nossas mãos, não por causa do governo, mas apesar dele. Que embaralhando as peças, que embaralhando tudo, exige de nós buscar não só alternativas, mas um esforço ainda mais concentrado, deixando diferenças de lado, que possamos unir a boa política em torno de um único objetivo: sair o mais rápido possível dessa pandemia sanitária e buscar alternativas sérias, compromissadas com quem mais precisa na área econômica, na área social e na área educacional. Que tenhamos todos um bom evento. Obrigado, senadora Simone Tebet. Eu queria registrar aqui que esse seminário está sendo acompanhado por diversas equipes de secretarias municipais, secretarias estaduais de saúde, pelas presidências das assembleias legislativas e as prefeituras e governos estaduais. Nós fizemos convites a todos eles. Eu gostaria de já ir citando algumas presenças que estão aqui conosco na sala. Eu cito outras ao longo aí do nosso webinário. Registrando aqui a presença do Walter Sorrentino, vice-presidente nacional do PCdoB, representando a presidente do partido e vice-governadora por Pernambuco, Luciana Santos. Obrigado, Walter. O Gilberto Gomes de Figueiredo, secretário estadual de saúde do Mato Grosso. A Daniele Carmona Bertuccini, secretária executiva de saúde, e a Lete Maria de Salima, secretária adjunta das unidades especializadas, todos representando aqui o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Agradecer ao deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais, deputado Domingos Sávio, que aqui representa o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, o secretário estadual de saúde do Amapá, Juan Mendes Silva, representando o governador Valdez Góes, e o deputado federal pelo MDB do Distrito Federal, deputado Tadeu Filipelli, que aqui representa o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi. Também registrar a presença aqui do Nestor Neto, que é presidente nacional do MDB Afro. E agora nós vamos ouvir uma exposição do Ricardo Parolin, que é médico e pesquisador, doutorando da Universidade de Oxford. Ele fala conosco de lá e vai nos trazer a experiência do lockdown na Inglaterra, que é muito importante para ilustrar esse nosso webinário. Boa tarde, Ricardo.
Olá, boa tarde. Perfeito. Vamos lá. Então, o que é o lockdown? É o mesmo termo aplicado em diferentes países, em momentos diferentes, para diferentes graus de restrições sociais. É extremamente confuso. E fica ainda mais confuso quando a gente vê o termo sendo utilizado no Brasil como se tivesse sido aplicado, de forma alguma. Até agora, a gente não viu nada semelhante a um lockdown no Brasil. O lockdown é até fácil dizer quando ele começa, mas é difícil dizer quando ele termina. Qual que é o set mínimo de restrições para dizer que um lockdown ainda está em voga? Seriam as escolas fechadas, o comércio não essencial fechado, os restaurantes fechados. Não há uma definição consistente. E a restrição escalonada, a redução escalonada das restrições, com novas restrições em bandeiras sendo implementadas nos períodos entre os lockdowns, dificulta ainda mais a comparação entre países. Esse gráfico dá a entender que os períodos entre os lockdowns estávamos com a vida em sociedade quase normal, mas isso não é verdade. Diferentes restrições continuaram entendo, a nossa vida continua com restrições desde que a pandemia começou. No Reino Unido, até o momento, tivemos 3 períodos anunciados pelo governo como lockdown. Diferente de outros países, sempre nos foi permitido sair de casa para exercício físico. Em comum nos 3 lockdowns foi o fechamento de bares e restaurantes, academias e comércio não essencial. Escolas e universidades foram mantidas abertas somente no segundo lockdown, que foi bem mais curto. Também no segundo lockdown era permitido encontrar uma outra pessoa que não fosse de sua residência, sempre em ambiente externo. Trabalhadores que não pudessem desenvolver suas atividades de casa puderam trabalhar em loco no segundo e no terceiro lockdowns, desde que o ambiente de trabalho tivesse sido modificado para se tornar mais seguro. As primeiras semanas de março foram bastante confusas, ainda mais que o Reino Unido não parecia demonstrar o mesmo grau de preocupação com a pandemia que os nossos vizinhos da Europa continental. Em 16 de março, que foi o mesmo dia da publicação oficial do Imperial College, o Boris Johnson mudou radicalmente de estratégia e anunciou o lockdown no Reino Unido. No laboratório, a gente assistiu a essa transmissão e imediatamente começamos a congelar células, armazenar as amostras, desligar incubadoras, sem saber quando iríamos voltar. Um trunfo do Reino Unido é a capacidade de comunicação rápida e efetiva. Quase imediatamente, já todos sabíamos que deveríamos nos isolar caso apresentássemos sintomas e não superlotar hospitais e consultórios com sintomas leves. Notem que no primeiro e no terceiro lockdowns, os mais intensos e prolongados, tivemos uma queda rápida dos casos. Hospitalizações e mortes nos vivemos no Brasil. Já no segundo lockdown, de apenas 4 semanas, com início e término bem definido, foi eficaz em reduzir os casos, mas o término precoce ainda nos deixou um patamar muito elevado de ocupação hospitalar e novos casos diários. Houve rápido repique da epidemia, justamente no período de Natal, e enorme número de vítimas dessa estratégia. Essa análise de demanda por transporte público em Londres dá uma ideia da intensidade dos lockdowns. As diferentes linhas são medições feitas por diferentes empresas. Foquem nas linhas roxa e verde, que representam o sistema de ônibus e metrô de Londres, respectivamente. Notem que a queda devido ao segundo lockdown foi relativamente pequena, por um período curto. Notem que também no terceiro lockdown a queda é mais intensa, mas ainda não no mesmo nível visto no primeiro lockdown. Importante notar que as ações tardias e intensidade suficiente não geram o resultado esperado e acabam requerendo intervenções mais restritivas, mais prolongadas e mais caras, tanto financeiramente quanto em número de vítimas. No verão de 2020, tudo que os britânicos queriam era sair de casa, ir a bares e restaurantes, fazer viagens internacionais e voltar às aulas presenciais em escolas e universidades. O governo permitiu que tudo isso ocorresse mais ou menos ao mesmo tempo, mesmo enquanto o sistema de testagem e rastreamento de contatos colapsava frente a tantos novos casos, adquiridos tanto na Croácia, na Grécia, na Espanha e em Portugal. O governo implementou o sistema de restrições em bandeiras, país afora, que só geraram mais confusão e discussões políticas entre diferentes regiões do país. Mas os grupos de experts que assessoravam o governo já advertiam com meses de antecedência que tais medidas seriam insuficientes. Em reunião ministerial no dia 21 de setembro, o grupo técnico que já propunha um lockdown curto e intenso, chamado Circuit Breaker, como na Bolsa de Valores, para controlar a subida de casos e assim evitar uma catástrofe. Vejo no gráfico de mortes, quando foi essa reunião, ali na região da seta,
meses antes da calamidade que vimos. Infelizmente, o governo britânico ignorou a ciência nessa época e optou por evitar tal medida, insistindo na estratégia de contenção local, o sistema de bandeiras, que apenas tornou toda a situação pior, mais confusa e mais letal. O resultado foi uma necessidade de mais 2 lockdowns, um deles curto e anêmico, finalizado de forma a permitir o comércio aproveitar o período de final de ano. Não havia dúvida alguma que os casos de hospitalizações iriam explodir justamente após o Natal. O resultado foi uma necessidade de um terceiro lockdown, dessa vez mais intenso e semelhante ao primeiro, por um período bastante prolongado, com um plano de saída bastante cauteloso e escalonado. Nesse momento, as escolas estão abertas, as universidades estão terminando o ano letivo virtualmente e o comércio não essencial está aberto. Os restaurantes e bares voltaram. Muito obrigado, Ricardo Parolin. Foi muito importante essa contribuição, uma vez que esse webinário, ele vem aqui entre os pontos fundamentais, discutir a importância da adoção do lockdown, e essa é uma experiência que seria fundamental para nos pautar aqui no debate.